O Aninha, no dia 8 de janeiro, a gente se lembra do que aconteceu no nosso país, mesmo porque é impossível se esquecer lá na capital federal, aquela desordem toda, as sedes dos três poderes sendo depredadas, destruídas. E imediatamente houve reações, não somente uma reação, mas várias reações extremamente necessárias. Uma delas, para afastar imediatamente, de forma compulsória, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Isso, decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou o governador por 60 dias e um afastamento que foi cumprido, né? Ele recebeu ontem a autorização do STF para retornar ao cargo, o que foi cumprido hoje. Ibanez Rocha, político do MDB, reassumiu o governo do Distrito Federal. E para marcar isso, ele deu uma entrevista coletiva, conversou com alguns jornalistas e óbvio, né, que ele foi questionado sobre a sequência dos fatos, o que levou ali ao 8 de janeiro. O Ibanez segue respondendo a acusações de suposta omissão, ele respondeu, já prestou depoimento à Polícia Federal e nesse instante retoma aí o posto de governador com os plenos direitos que tinha antes do dia 8 de janeiro. Ele foi questionado, falou ali para os jornalistas que desconfiava que alguma coisa não estava bem, mas que ele confiou nas informações que foram repassadas a ele pelas pessoas que eram responsáveis por isso. Então, o secretário de Justiça, o secretário que estava aqui, já que Anderson Torres estava fora do país, e disse que confiou nessas informações. Ele usou o termo apagão, Joel, para falar sobre o que aconteceu em Brasília. Ele fala que houve um apagão das forças de segurança que não atuaram como deveriam ter atuado e que a culpa não foi só do Anderson Torres em relação a tudo que aconteceu aos ataques aos três poderes em Brasília. Confiei no Anderson. Ele não tinha a visão de que aquele 8 de janeiro podia acontecer, até porque nós vimos depois de uma posse que foi extremamente tranquila, que eu entendo que houve um grande apagão na segurança do Distrito Federal naquela data. E esse apagão certamente não foi de graça. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. E houve um apagão da Polícia Militar do Distrito Federal, não digo de todos, mas houve esse apagão. Houve apagão no Palácio do Planalto, que o Exército não estava lá presente, e nós sabemos que tem um batalhão só para defender o Palácio do Planalto, e houve apagão em várias áreas da segurança do Distrito Federal. A Força Nacional estava lá parada, e eu não vi ninguém da Força Nacional fazendo nada para defender os órgãos ali, os palácios que estavam sendo invadidos. O Ibanez disse que ficou surpreso quando recebeu ali o comunicado da decisão de que ele deveria ficar afastado do governo do Distrito Federal, né, decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ele entende que foi uma atitude necessária e que, apesar de tudo, não guarda mágoas do que aconteceu. Quando eu recebi a notícia de que estava sendo afastado do governo do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento eu me espantei, porque sempre fui um democrata, fui presidente de Ordem dos Advogados, fui diretor do Conselho Federal, sempre vivi pela democracia, abandonei meu escritório de advocacia para vir para a vida pública. Então, ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. E nós temos que ter a consciência de que o que tem mais de importante na nossa vida são as liberdades democráticas. Então, eu não carrego mágoa nenhuma, eu confio na justiça do nosso país. Bom, ele citou aí o Anderson Torres, que tem muita coisa ainda para esclarecer perante a justiça, né, Joel? Diz que confiou também no Anderson Torres. Ele disse que confiou no secretário dele na época. Isso acaba complicando ainda mais a situação do próprio Anderson Torres, que não foi simplesmente afastado, foi preso e continua preso no Distrito Federal. O João Pedro Melo está ao vivo com a gente diretamente de Brasília, exatamente para a gente compreender qual o possível futuro do Anderson Torres, que deve continuar sendo interrogado, não é, João? Muito boa tarde a você. Oi, João. João? Não temos o João Pedro Melo. Vamos chamá-lo aqui novamente assim que o contato for retomado. Porque o Anderson Torres foi convocado, né, Joel, para falar na CPI que investiga esses atos antidemocráticos. Disse que não vai falar, que não vai prestar depoimento. Mas tem um outro processo que está correndo em paralelo no Tribunal Eleitoral
sobre acusações, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez ao sistema eleitoral brasileiro sobre a tal da minuta do golpe, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, que seria usada para acabar com a validade, questionar a validade das eleições do ano passado, né? As eleições para governador e para presidente. Sobre isso, ele falou à Justiça, né? E a gente daqui a pouquinho vai retomar o contato com a nossa reportagem para trazer mais detalhes. E apesar do documento ser apócrifo, ou seja, não ter nenhum tipo de assinatura, nenhum endereçamento, é claro que isso pesa contra ele também pelo fato de ter sido encontrado na residência dele, utilizando esse contexto todo, envolvendo o governo passado, envolvendo esse fato terrível que houve no dia 8 de janeiro, aquela depredação toda com mais de 1.000 pessoas presas. Foi uma desordem muito grande, algo seríssimo, que certamente continuará sendo investigado. A investigação está avançando tanto que nós tomamos conhecimento de alguns cruzamentos que aconteceram recentemente, cruzamento de dados mesmo, assim como a Receita Federal faz com cruzamento de dados, a Polícia Federal, as forças policiais fazem inúmeros cruzamentos para tentar chegar a determinadas conclusões. Então a investigação ela está avançando a ponto de chegar em determinados financiadores desses atos, porque muitas pessoas foram levadas à capital federal devido a dinheiro que foi investido nisso. Ônibus que foram disponibilizados, caminhões que foram disponibilizados, comida que foi oferecida lá por dias. Então as nossas forças policiais, em especial a PF, a Polícia Federal, precisa entender e quer entender quais são os cabeças mesmo, os responsáveis por esse ato maluco, por esse fato maluco que nos acometeu mesmo no dia 8 de janeiro. E eu recentemente obtive uma informação dessa, até mesmo uma informação extraoficial, de que o avanço já podemos dizer que é considerável sim. É isso. Bom, a gente não vai conseguir falar com a nossa reportagem de Brasília mais, tá? Depois a gente resolve essa questão, mas aqui ao longo da programação a gente vai trazendo mais detalhes sobre o que foi dito pelo Anderson Torres nesse primeiro depoimento que foi dado à Justiça. Provavelmente nada, né? Ele falou à Justiça Eleitoral, mas não vai falar na CPI, né? Não quer falar com os outros políticos, né? Mas a Justiça ele vem prestando esclarecimentos. Está sendo investigado, né? A Justiça ele vai ter que prestar esclarecimentos mesmo, né? Exatamente. É isso aí. Bom, a gente vai